Olá, vamos começar mais uma aula. Aula de hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios da semana passada. Vamos falar sobre binômio de Newton e número binomial. Lembrando que essa aula é de uso exclusivo dos alunos do professor Hugo Vitor. Não compartilhe essa aula com mais ninguém, mesmo que seja do IF. É apenas pra gente essa aula. Lembrando também que eu não estou gravando em um estúdio profissional, estou gravando da minha casa, então podem aparecer alguns ruídos no decorrer da aula. Espero que isso não atrapalhe o aprendizado de vocês e que vocês consigam aproveitar ao máximo a aula que foi gravada, certo? Bons estudos e vamos começar lá fazendo a correção dos exercícios que eu passei para casa. Vamos lá. Vamos começar pela solução da questão 19. Uma comissão de 4 alunos será escolhida por votação entre 7 candidatos, sendo um deles de nome Cláudio. Todos os membros da comissão eleita terão funções idênticas. Item A. Quantas comissões diferentes podem ser eleitas? Então, nós temos 7 candidatos no total, queremos 4 alunos. Então, o meu total N é 7. Quantos eu vou querer que tenham nessa comissão? 4 alunos. Quando ele diz que as funções são idênticas, significa que não importa a ordem que eu escolha, um grupo de 4 pessoas escolhido aí vai ser o mesmo, independente da ordem. Então, essa é uma característica da combinação de 7 elementos, que é o meu total, tomados 4 a 4, que é a quantidade de elementos que eu quero nessa comissão. Aplicando a fórmula de combinação, nós vamos ter 7 fatorial, dividido por 4 fatorial, vezes 7 menos 4 fatorial. 7 menos 4 fatorial vai dar 3 fatorial. Então, vou repetir o 4 fatorial, vou colocar o 3 fatorial aqui embaixo, e eu vou desenvolver esse 7 fatorial até chegar no maior número que tem embaixo. Então, vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes o 4. Pronto, cheguei num deles. E agora eu paro e coloco o fatorial. Por que eu fiz isso? Para poder cancelar. 4 fatorial, 4 fatorial. O 3 fatorial eu vou desenvolver. Vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Em cima, 7 vezes 6 vezes 5. Eu posso simplificar. 3 vezes 2 dá 6. Cancelo com 6 em cima. Então, a minha resposta aqui vai ser 35 comissões. Letra B. Quantas comissões diferentes podem ser eleitas de modo que Cláudio seja um dos eleitos? Então, eu tinha um total de 7 pessoas. Uma delas eu já estou colocando nessa comissão, que seria o Cláudio. Então, de 7, agora eu tenho para escolher apenas 6. Sendo que eu não tenho mais que escolher 4. Um deles é o Cláudio, não tenho que escolher aí. Então, eu só tenho que escolher agora os outros 3. Entenderam esse raciocínio? Como o Cláudio já pertence, então dos 7, agora eu só vou ter 6 para escolher. Tenho que escolher 3 dentre esses 6. Então, agora a gente vai fazer para o item B uma combinação de 6 tomados 3 a 3. Seria 6 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 6 menos 3 fatorial. Embaixo vai ficar 3 fatorial vezes 3 fatorial. Vou desenvolver logo um deles. 3 vezes 2 vezes 1. Vezes o outro eu vou deixar 3 fatorial. E em cima vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Eu vou parar e vou colocar o fatorial. Simplifico o 3 fatorial de cima com o 3 fatorial de baixo. 3 vezes 2 dá 6. Eu vou cancelar o 6 de baixo com o 6 de cima. 5 vezes 4, a minha resposta vai ser 20. E letra C. Quantas comissões diferentes podem ser eleitas de modo que Cláudio não seja eleito? Então, eu quero que Cláudio não pertença nessa comissão. Então, eu tinha 7 pessoas para escolher antes, agora eu só posso escolher dentre 6. O Cláudio não vai mais pertencer a essa comissão. Sendo que dos 6 que eu tenho, eu ainda tenho que escolher 4 entre eles. Então, P para essa situação continua sendo 4. Então, para o item C, nós vamos ter que calcular a combinação de 6 tomados 4 a 4. Seria 6 fatorial, dividido por 4 fatorial, vezes 6 menos 4 fatorial. Vamos desenvolver o 6 fatorial até chegar no 4 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4, eu vou parar, colocar o fatorial. Dividido por 4 fatorial, vezes 6 menos 4 dá 2 fatorial. 2 fatorial é 2, 2 vezes 1, né, que seria 2. Simplifico o 4 fatorial com 4 fatorial em cima. Posso simplificar o 6 com o 2, embaixo fica 1, em cima fica 3.
3 vezes 5, 15 comissões que o Cláudio não vai participar. Então essa é a questão 19, vamos para a próxima questão. Qualquer dúvida vocês perguntam lá na reunião do MITS, tudo bem? Questão de número 20 diz o seguinte: cada uma das 10 equipes que disputam um campeonato de futebol enfrenta cada uma das demais uma única vez. Quantos jogos compõem esse campeonato? Então são 10 equipes e cada uma equipe vai jogar com outra. Então vão ser sempre jogos entre duas equipes. Eu tenho um total de 10 equipes. Pensa comigo. O que eu estou querendo contar é, tendo um grupo de 10 equipes, quantos subgrupos de duas equipes eu posso montar? Porque cada subgrupo desse é um jogo. Então, vai dar uma situação de combinação, onde N é igual a 10 e P é igual a 2. Então, a minha situação da questão 20, combinação de 10 tomados 2 a 2. Isso aqui vai dar 10 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 10 menos 2 fatorial. Então, 2 fatorial vai dar 2 vezes 1, que é 2. 10 menos 2 fatorial, isso aqui é 8 fatorial. Então, eu vou desenvolver o 10 fatorial até chegar no número que tem embaixo, o 8, né, no caso. Então, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 aqui. Eu paro e coloco o fatorial. Efetuo o cancelamento. Simplifico, por exemplo, 10 com 2, para ficar mais fácil minha continha. 5 vezes 9 dá 45 jogos no total. Essa é a questão 20. A questão 21 ela é bem parecida, olha só. Numa primeira fase de um campeonato de xadrez, cada jogador joga uma única vez contra todos os demais. Nessa fase foram realizados 78 jogos. Quantos eram os jogadores? O raciocínio é bem parecido com o raciocínio anterior. A diferença é que eu não sei quantos jogadores vão ser. Imagina, eu tenho um grupo com N jogadores, cada um vai jogar um contra o outro. Então é sempre de 2 em 2, uma única vez. Então tudo que eu quero fazer nessa questão 21 é, dado um grupo maior com N pessoas, eu quero saber quantos subgrupos de 2 pessoas eu posso organizar. Então o meu N é variável, meu N eu não sei quanto é, eu posso até chamar ele de X, é o número de jogadores. E eu quero sempre subgrupos com 2 pessoas. São os 2 que vão jogar. O detalhe é que eu já sei quantos jogos vão ser. Então, a combinação de x tomados 2 a 2, isso aqui tem que dar igual a 78, que é o que ele disse no enunciado. Ao todo são 78 jogos. Então, se eu for aplicar a fórmula aqui de combinação, nós vamos ter x fatorial dividido por 2 fatorial vezes x menos 2 fatorial. Isso é igual a 78. Mesmo raciocínio que a gente fez na questão anterior. A gente vai desenvolver o x fatorial até chegar no x menos 2 fatorial. Então vai ficar x vezes x menos 1. Tem que ir mais uma vez. X menos 2 para aqui coloca o fatorial. Tudo isso dividido por 2 vezes x menos 2 fatorial. Isso tem que dar igual a 78. Simplifico o x menos 2 fatorial com o x menos 2 fatorial. Esse 2 que está dividindo eu posso passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar aqui x vezes x, x vezes menos 1. Vai ficar x ao quadrado menos x é igual a 2 vezes 78. Isso aqui vai dar 156. Então, a gente vai resolver aqui uma equação do segundo grau, x ao quadrado menos x menos 156 igual a 0. Resolvendo essa equação do segundo grau, nosso discriminante, eu vou resolver aqui em cima, nosso discriminante delta ele vai ser igual a menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 156. O meu delta vai ser igual a 1. Menos com menos é mais. 4 vezes 156 vai dar 4 vezes 6, 24. Vão 2, 4 vezes 4, 20. Com 2, 22. Vão 2, 4 vezes 1, 4. Com 2 que foi 6, 624. Então, meu delta vai dar igual a 625. O valor desse meu x, ele vai ser igual a menos o valor do b, que é menos 1. Mais ou menos a raiz quadrada dos 625. Acho que vai ficar um pouquinho espremidinho, deixa eu
melhorar aqui a situação. Meu x vai ser igual a menos o menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 625, dividido por 2 vezes o a é 1. Então aqui eu vou ter que o meu x é igual a 1, mais ou menos raiz quadrada de 625 é 25, dividido por 2. Gente, não faz sentido um número negativo. Então 1 menos 25 dá menos 24, dividido por 2 dá menos 12. Uma das raízes que a gente vai ter aqui, ela é obtida, deixa eu separar aqui, para não misturar as duas contas. X igual a 1 menos 25 sobre 2. Se você resolver, dá menos 12. Não convém essa solução aqui para a gente, porque nós precisamos de um número positivo, um número de pessoas, não pode ser negativo. A outra que vai ser a nossa solução, 1 mais 25, dividido por 2. 1 mais 25 é 26, dividido por 2, 13. Então, esse primeiro valor aqui não convém. Significa isso? Significa que o menos 12 é uma solução algébrica, mas não é solução para o problema. O problema ele é número de pessoas e o número negativo não convém, não faz sentido. Certo? Então, a nossa resposta final vai ser 13. Tudo bem? Quem não copiou, dá uma pausa aí no vídeo para fazer a cópia. E vamos para a próxima questão. Agora na questão 23, ele pergunta no livro quantas diagonais possui um polígono convexo de 10 vértices. Parece um problema de geometria plana, certo? E tem uma fórmula para o cálculo das diagonais. Mas vamos pensar de outra forma, vamos ver se a gente consegue resolver esse problema usando a ideia de combinação. Pensa comigo. Se eu tenho 10 vértices, cada segmento que liga um vértice no outro, ou vai ser um lado do polígono ou vai ser diagonal. Então, polígonos de 10 vértices, vou escrever, polígonos de 10 vértices, eles têm 10 lados. Qualquer segmento que ligue dois desses vértices, ou vai ser um desses lados, ou vai ser uma diagonal do polígono. Se eu conseguir encontrar todas as ligações entre dois vértices, se eu retirar a quantidade de lados, o final que eu tenho é a quantidade de diagonais. Então, como eu faço para encontrar todos os segmentos que ligam dois vértices de um polígono? Olha, dados os 10 vértices do polígono, qualquer combinação de dois deles, por que eu digo combinação? Porque não importa a ordem, não é isso? Tanto faz ser o primeiro vértice com o terceiro, como o terceiro e o primeiro. Vai ser aí o mesmo segmento de reta. Então, se eu tenho um total N de 10 vértices, qualquer combinação de dois deles vai me dar um segmento. Que esse segmento vai ser um lado ou uma diagonal. Então, vamos calcular esse total. Combinação de 10 tomados 2 a 2. Acho que nós já calculamos hoje um dos exercícios. Seria 10 fatorial dividido por 2 fatorial, vezes 10 menos 2 fatorial. Eu vou colocar só a resposta final aqui, certo? Qualquer coisa eu volto o vídeo e ver como é que fica o cálculo. A resposta disso aqui vai dar 45. E esse 45 é a soma de diagonais com lados do polígono. Sendo que eu já sei que são 10 lados. Então, o restante que falta é a quantidade de diagonais. Então, são 45 segmentos que ligam dois vértices. Se eu subtrair 45 menos 10, o que vai me restar, que são 35, é o total de diagonais. Então, se você esqueceu a fórmula do cálculo das diagonais de um polígono, você pode usar esse raciocínio. Calcula todos os segmentos de entre dois vértices do polígono e lembra de que a mesma quantidade de vértices que um polígono tem é a quantidade de lados que ele tem. Polígono, aqui a gente está falando de geometria plana, tudo bem? Aí você calcula o total de segmentos, subtrai a quantidade de lados e o que você vai ter como resposta é a quantidade de diagonais. Copia aí, vamos para o próximo exercício.
gente vai encerrar essa parte da resolução com a questão 26, que diz o seguinte: de um grupo com 4 pediatras, 5 reumatologistas e 6 ortopedistas, devem ser escolhida uma equipe com 3 especialistas de cada área. O número de equipes diferentes que podem ser escolhidas é qual? Gente, para fazer essa questão, ainda assim nós estamos querendo escolher um subgrupo de um grupo maior. O detalhe é que nós temos 3 grupos. Nós temos um grupo de pediatras, deixa eu selecionar aqui pediatras. Nós temos reumatologistas. E nós temos ortopedistas. Ao todo, são 4 pediatras, são 5 reumatologistas e são 6 ortopedistas. E nós queremos subgrupos com 3 de cada. Então, quantos subgrupos nós vamos ter? Vão ser 3 subgrupos ao todo. Então, como é que a gente faz para escolher um subgrupo de um grupo maior? Combinação. Então, essa questão envolve combinação. O detalhe é como são 3 grupos grandes, então vão ser 3 combinações. Então, como eu faço para escolher os pediatras? De quantas maneiras diferentes eu posso escolher 3 pediatras de um grupo maior que tem 4? Combinação de 4, escolhe 3. Então, 4 é o meu total de pediatras, 3 é quantos eu quero que participe do meu subgrupo. Agora, quantos reumatologistas quantas maneiras diferentes eu tenho para escolher os reumatologistas? Combinação de 5 tomados 3 a 3. 5 é o total e 3 é quantos eu quero no meu subgrupo. E, finalmente, de quantas maneiras eu posso escolher os ortopedistas? Combinação de 6 tomados 3 a 3. 6 ortopedistas no total é 3 a quantidade que eu quero para o meu subgrupo. Como eu tenho que escolher os pediatras e os reumatologistas e os ortopedistas, aqui nós temos o princípio multiplicativo, multiplica esses valores. Então esse raciocínio é um raciocínio similar que você vai usar na questão 25, tudo bem? Então vamos calcular aqui. Combinação de 4 tomados 3 a 3 é 4 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 4 menos 3 fatorial. Vezes, combinação de 5 tomados 3 a 3, 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 menos 3 fatorial. Vezes, combinação de 6 tomados 3 a 3, fica 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 6 menos 3 fatorial. Desenvolvendo o numerador até chegar no maior número que tem embaixo, nós vamos ter 4 vezes 3 fatorial, a gente vai parar. Aí tem 3 fatorial vezes 1 fatorial. Na segunda fração, nós vamos desenvolver o 5 fatorial até chegar no 3. Aí paro e coloco fatorial. 3 fatorial vezes 2 fatorial. Vezes o 6 fatorial também vou desenvolver até chegar no 3. Dividido por 3. 3 fatorial eu vou desenvolver. E o outro 3 fatorial eu vou deixar para o cancelamento. Então, fazendo os devidos cancelamentos, 3 fatorial cancela com 3 fatorial em cada uma das frações. Quem mais dá para cancelar? 2 fatorial é igual a 2. Eu posso simplificar esse 2 com o 4 aqui em cima na segunda fração. Aqui fica 2. E lá na terceira fração, 3 vezes 2 dá 6. A gente simplifica com esse 6. Vou fazer a continha bem aqui, a continuação dela. Vai ficar 4 na primeira fração, dividido por 1, que é 4, vezes 5 vezes 2 dá 10, é o resultado que a gente vai ter na segunda fração. Na terceira fração, 5 vezes 4, 20. Então, multiplicando 4 vezes 10 vezes 20, 4 vezes 20 dá 80, 80 vezes 10 dá 800. São 800 equipes, essa é uma questão de alternativa, equipes diferentes que podem ser escolhidas. Alternativa D. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no nosso encontro no Meets. No conteúdo da aula de hoje, nós vamos falar sobre um resultado muito interessante do assunto que a gente estudou para a álgebra.
Na álgebra, é muito comum aparecer desenvolvimentos como a gente está vendo agora, que alguns deles a gente chama até de produto notável. Na verdade, o nome mais técnico seria binômio de Newton. O que seria esse binômio de Newton? É uma soma elevada a um certo expoente natural. Então, o meu binômio de Newton, a gente pode ter, por exemplo, a mais b elevado a zero, a mais b elevado a 1, a mais b ao quadrado, esse aqui é muito conhecido, a mais b ao cubo, esse aqui já não é tão conhecido, mas vamos ver um pouquinho sobre esses resultados. A mais b elevado a zero, todo número elevado a zero a gente já sabe que vale 1. A mais b elevado a 1, todo número, né, no caso aqui a soma elevado a 1, seria ela mesma, a mais b. Então esses dois primeiros não geram nada de extraordinário. Já esse terceiro a gente já conhece como sendo um produto notável. A mais b ao quadrado seria a mais b vezes a mais b. Se você fizer as devidas multiplicações, isso aqui vai dar a vezes a mais a vezes b. Aqui eu estou obtendo por meio da propriedade distributiva, viu? Multiplicando o a com todo mundo, e depois o b com todo mundo. Mais b vezes a, mais b vezes b. Como a ordem dos fatores não altera o resultado, a vezes b é o mesmo resultado de b vezes a. Guarda essa informação, a ordem dos fatores não altera o resultado final, não altera o produto. Então esses dois eu posso somar esses monômios e escrever da seguinte forma: a ao quadrado mais 2 vezes ab mais b vezes b, eu escrevo como sendo b ao quadrado, que é aquele produto notável que a gente já estudou lá no ensino fundamental. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, quando nós temos uma soma de dois números elevados ao quadrado. Já uma soma de dois números ao cubo, esse não é tão comum, mas de vez em quando aparece. Como seria para a gente desenvolver esses camaradas? Você teria que fazer a mais b vezes a mais b vezes a mais b. Então as multiplicações seriam o seguinte: se você for aplicar a propriedade distributiva, você vai fazer a vezes a e depois vezes o outro a. Aí a vezes a vezes o b lá da outro parênteses. Aí a vezes b, depois vezes o a do outro parênteses. A vezes b, depois o b do outro parênteses. Então vai dar uma multiplicaçãozinha sempre com três termos. É um termo de cada um desses parênteses. Vai ficar algo mais ou menos assim, ó. A vezes a mais a vezes b mais a vezes b vezes a mais a vezes b vezes b. Agora, isso aqui vai ser a multiplicação só começando com o a do primeiro parênteses. A gente ainda tem que pegar o b do primeiro parênteses. Deixa eu organizar aqui para ficar mais espremidinho, caber todo mundo numa linha só. Bom, que a gente já faz de novo. A vezes a mais a vezes b mais a vezes b vezes a mais a vezes b vezes b. Agora começando com b. B vezes a mais b vezes a vezes b mais b vezes a mais b vezes b. Quase que não cabe, mas deu certo. Então repare que cada uma dessas parcelas tem três termos, tem três camaradinhas multiplicando entre si. E a gente vai ter algumas quantidades que vão sendo iguais entre si. Se você observar bem, como eles estão multiplicando, esses aqui têm o mesmo resultado, só muda a ordem. Perceba que o b pode estar em qualquer uma das posições, na terceira posição, na segunda posição e na primeira posição lá no outro colchete. Então, na primeira situação, nós não temos nem o b, que é esse parênteses aí embaixo. No segundo colchetezinho, a gente tem um único b em cada uma das três posições. Depois, nós vamos ter o b aparecendo duas vezes. E, finalmente, o b aparecendo três vezes. Então, a gente vai ter como resultado a. Eu vou até pular uma linha aqui, por causa dos risquinhos. Isso aqui vai ser igual
a ao cubo, mais esses três colchetes que são iguais, eu posso somar entre eles. Vejam que a diferença é só a ordem dos fatores. A ordem dos fatores não altera o resultado. Então vai ficar 3 vezes a ao quadrado vezes b, mais as chavezinhas embaixo também tem o mesmo valor numérico. É um único a multiplicando com b multiplicado por b. Veja que só está mudando a posição. Então fica 3 vezes a vezes b ao quadrado. E finalmente vai aparecer só uma vez, é b vezes b, que é b ao cubo. A pergunta é a seguinte: e se eu quisesse fazer com a mais b elevado a 4, a mais b elevado a 5, a mais b elevado a 6? Será que eu teria que desenvolver isso tudo? Não tem um jeito mais prático para eu chegar nesse desenvolvimento binomial? Vamos ver o que a gente pode fazer para agilizar nossa conta. Para quem não entendeu direito o que é que eu estou fazendo, eu vou fazer de novo a mais b elevado ao cubo de uma outra forma, numa forma que vai parecer tipo uma árvore, certo? Como é que vai ficar isso? A gente vai ter a mais b vezes a mais b vezes a mais b. No caso, a mais b ao cubo, que eu quero fazer novamente. Então vai aparecer no primeiro fator um a ou um b. A gente vai ter sempre a multiplicação, voltando aqui para o outro resultado, sempre vão ser 3 valores multiplicando quando é a mais b ao cubo. Quando era a mais b ao quadrado, eram 2 camaradas multiplicando entre si. Se for a mais b à quarta, já se suspeita que vão ser 4 fatores multiplicando entre si em cada uma das parcelas. Então, fazendo novamente aqui para o a mais b ao cubo, o segundo fator, se o primeiro for um a, o segundo tanto vai poder ser um a, como vai poder ser um b. Se o primeiro fator for um b, o segundo tanto vai poder ser um a, como o segundo também vai poder ser um b. Finalmente, o terceiro fator, se o primeiro foi um a e o segundo foi um a, o terceiro também vai poder ser um a, ou então vai poder ser um b. Se o primeiro fator foi a e o segundo foi b, o terceiro fator vai poder ser um a, ou vai poder ser um b. Sempre eu vou ter as mesmas possibilidades para cada um dos fatores, e ela vai se agrupando com as possibilidades anteriores. Então, aqui a gente vai ter quantas multiplicações? Olha só, nesse camarada vai ser a vezes a vezes a. Aqui eu vou ter a vezes b. Aqui eu vou ter a vezes b vezes a. Aqui eu vou ter a vezes b vezes b. Finalmente eu vou ter aqui, ó, b vezes a. Mais aqui embaixo b vezes a vezes b. Aqui o meu fator vai ficar b vezes a. E aqui vai ficar b vezes b. Então repare que no primeiro produto o b não aparece nenhuma vez. Já no segundo produto, meu b aparece uma única vez, mas ele aparece em qualquer uma das 3 possíveis posições. Aqui o meu b está no final, aqui o meu b está no meio, e aqui o meu b está no início do produto. Já depois a gente vai ter o b assumindo 2 posições. E finalmente o b nas 3 posições. Então, como a ordem dos fatores não altera o resultado, imagine que eu quero escolher quantas vezes o b vai aparecer no meu produto. Nesse caso, o meu b, eu vou ter no meu produto a mesma quantidade de fatores que eu tenho no meu expoente. Então, se o meu expoente é 3, eu tenho 3 valores no meu produto. Porque o que vai pegar, na verdade, um dos problemas que aparece quando a gente faz esse desenvolvimento é saber quanto é que vai ser esse númerozinho que está aparecendo aqui nas parcelas. Então a gente vai usar esse raciocínio para achar uma fórmula, um macete, uma receita de bolo que me entregue esse desenvolvimento sem eu ter que fazer a multiplicação toda. Vamos ver se eu consigo explicar para vocês agora. Então, o que nós queremos é o chamado teorema binomial. Quem quiser copiar, dá uma pausa aí no vídeo, copia logo essa parte inicial, que eu vou começar a explicar agora. Então, o que seria o teorema binomial? É uma forma de desenvolver uma soma, a mais b elevado a um expoente natural. Então, esse n é um número natural de 0, 1, 2, 3 e assim por diante. A e b, números reais. Então, quando eu vou fazer esse desenvolvimento, como é que vai ficar? Cada uma das parcelas vai ter exatamente n valores multiplicando.
podendo ser A's ou B's. A primeira delas, todo mundo é A. Então, vai ficar A elevado a N. Mas, daqui em diante, a quantidade de A's vai diminuir 1 unidade. A quantidade de B's aumenta 1 unidade. Então, eu vou continuar com N números multiplicando, sendo A aparecendo N-1 vezes e o B aparecendo uma vez. Só que a ordem não importa. Quantas ordens possíveis eu vou ter? Quantas vezes eu posso permutar esse B, eu posso trocar a ordem dele dentre os N fatores. Essa quantidade seria a combinação de N tomados 1 a 1, vezes A elevado a N menos 1, vezes o B. Então, essa combinação que aparece bem aqui, nada mais é a quantidade de vezes em que o B pode aparecer em locais diferentes na multiplicação. Pode ser o primeiro, o B pode ser o segundo, o resto do A pode ser o terceiro, o resto do A e assim por diante, até o B ficar na última posição nessa multiplicação. No próximo, agora, nós vamos ter 2 B's. Então, aumenta uma quantidade no B e diminui uma quantidade no A. Então, no meu próximo fator, eu vou ter A elevado a N menos 2 vezes B ao quadrado. Sendo que esses B's podem estar em qualquer uma das N posições. Então, de quantas maneiras eu posso ter as posições desse meu B? Essa quantidade de maneiras é dada pela combinação de N tomados 2 a 2. E esse raciocínio vai seguir até eu ter uma posição mais intermediária, onde eu tenho uma quantidade tais de B, e eu vou ter essa quantidade a menos em A's. Então, antes, lá no início, eu tinha N A's, e eu vou ter agora PB's. Então, meus A's não vão ser apenas N, não vão ser todos os N's. A quantidade de B's que eu vou ter vai ser a quantidade que eu vou ter que tirar de A's. Então, é N menos P, o expoente dos meus A's. E quantos B's vão aparecer nas posições possíveis? É dado pela combinação de N tomados PAP. E isso vai acontecer até o último, que vai aparecer apenas o B elevado. Deixa eu apagar aqui só esse finalzinho para poder usar mais espaço. B elevado a N. Então, a grosso modo, todos os termos vai ter a cara desse camarada aqui, ó. Sempre lembrando o que é que está acontecendo. A quantidade total vai ser N fatorezinhos numa parcela, cada uma dessas parcelas. Os A's vai ser N menos P. Começa com A máxima, o mesmo valor do expoente é o expoente do A. E a partir daqui o A vai diminuindo uma unidade. E os B's, eles não aparecem no primeiro. Vou até colocar aqui, ele é como se fosse B elevado a 0. Mas a partir do primeiro ele vai começar a aumentar uma unidade. O segundo é B elevado a 1, depois é B elevado a 2, depois B elevado a 3, assim por diante. E o A vai diminuindo, é A elevado a N no primeiro, A elevado a N menos 1 no segundo, e vai diminuindo uma unidade. O A diminui uma unidade cada parcela e o B aumenta uma unidade cada parcela. O A no final nem aparece, então eu vou colocar aqui só para representar A elevado a 0. Só para dizer que ele vai até o final, chegando no 0. E sempre vai ter uma combinaçãozinha dessa. Como tem um número multiplicando, o número 1 multiplicando o primeiro e o último, a gente convenciona como se aqui fosse a combinação de N tomado 0 a 0 no primeiro, e no último é a combinação de N tomados N a N. Ficou muito espremidinho, muito feiozinho. Eu vou dar uma pausa aqui, vou só organizar e volto já já. Pera aí. Pronto, eu voltei. Eu escrevi a mesma coisa, eu só mudei aqui a posição para poder caber tudo na linha. Tava bem espremidinho. Então, como é que funciona? Só lembrando que esse parênteses grandão aí não é uma fração, viu? É uma outra forma de escrever combinação. Então, esse parênteses é o que nós chamamos de coeficiente binomial. É a mesma coisa da combinação, que seria o N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Do mesmo jeito que a gente aprendeu a combinação de N tomados PAP, tem essa forma diferente de escrever, certo? Como é o binômio de Newton, ele escreveu dessa forma, a gente vai manter aí por causa do cara, tudo bem? Então, como que eu uso isso aí?
Eu quero desenvolver x mais 2 elevado a 4. Quero escrever aí esse desenvolvimento. Como é que eu vou fazer esse desenvolvimento? A ideia é a seguinte. Antes de tudo, a gente vai pegar o primeiro valor, a primeira parcela, vai ser o meu x, elevar ao expoente maior que tem, 4. Pronto, o começo já vai ser logo esse. Daqui em diante, a gente já vai começar a ter as combinações, certo? A primeira combinação de 4 tomado 0 a 0 não precisa colocar, fica só assim mesmo, logo de cara. Mas a partir do próximo a gente já coloca. Vai ficar a combinação de 4 tomados 1 a 1, vezes o x vai diminuir uma unidade, então era x elevado a 4, na próxima parcela vai ficar x elevado a 3. E o 2 vai aparecer pela primeira vez, como se fosse 2 elevado a 1. Na próxima parcela, aí vai sempre aumentando o expoente do 2 e vai diminuindo o expoente do x. Combinação de 4 tomados agora é 2 a 2. Fica x elevado a 2 vezes 2 ao quadrado. X diminuiu um valor no expoente e o 2 vai ganhar um valor no expoente. Mais combinação de 4 tomados 3 a 3 vezes x elevado a 3. X vai diminuindo, tá? X elevado a 1 vezes 2 vai aumentando, vai 2 elevado a 3. Pronto, aqui. E o próximo e o último, combinação de 4 tomados 4 a 4. A gente já viu quando a combinação de n tomados n a n, isso aí vai dar 1. Então, nem precisa colocar a combinação mais. O x estava elevado a 4, aí caiu para 3, para 2, para 1. E agora seria x elevado a 0. X elevado a 0 não precisa nem colocar. E vai ficar só no final 2 elevado a 4. Esse seria o desenvolvimento. Aí você pode ir no cantinho, no seu rascunho, e calcular essas combinações. Eu fiz aqui no cantinho, porque o meu espaço ficou pequeno, eu já botei aqui a limitação. Combinação de 4 tomados 1 a 1, isso aqui é 4. 4 vezes 2, 4 vezes x ao cubo vezes 2. Mais, combinação de 4 tomados 2 a 2, isso aqui vai dar 10 não, é 4 vezes 3 dividido por 2, vai dar 6. Vezes x ao quadrado vezes 4, 2 ao quadrado é 4. Mais, combinação de 4 tomados 3 a 3 vai dar 4. Vezes x vezes 2 ao cubo é 8. E 2 elevado à quarta potência, isso aqui vai dar 16. Deixa eu pausar aqui rapidinho, só para eu ganhar mais uma linha. Pronto, eu coloquei mais uma linha. Então eu calculei essas combinações separadinhas, mas a gente vai fazer as multiplicações que faltam. Então aqui vai ficar x elevado a 4, mais 4 vezes 2 é 8, vezes x elevado a 3, mais 6 vezes 4 é 24, vezes x elevado a 2, mais 4 vezes 8 vai dar 32 vezes x, mais 16. Esse aqui é o resultado do desenvolvimento de x mais 2 elevado a 4. Então, antes a gente precisava decorar os produtos notáveis, agora não precisa. Agora a gente pode fazer usando o teorema binomial. Então, produto notável com 2, né, com potência 2, que é o que a gente mais usava, não tem problema, já decorou, fica com ela guardada. Com 3, eu não sei se vocês já decoraram. Então, quem não decorou do 3 e 4, eu acho que ninguém. Então, quem não decorou, nem precisa mais agora. Você pode usar o teorema binomial para resolver e achar esses desenvolvimentos. Eu vou fazer agora algumas observações, depois a gente vai praticar mais esses desenvolvimentos, tudo bem? Deixa eu mostrar aqui as observações. Enquanto isso, quem não copiou, dá uma pausa aí no vídeo para copiar, certo? O iniciozinho aqui, acho que a gente já tinha pego. Tá aqui a conclusão dessa parte. Vamos lá para a próxima parte, são as observações e alguns exercícios. Pronto, aqui são algumas observações para a gente comentar e poder chegar nos exercícios, certo? Primeiro, essas combinações de n tomado 0 a 0 e n tomado n a 1, as combinações que aparecem no desenvolvimento binomial são chamadas de coeficientes binomiais. Então aqui são os coeficientes binomiais. O teorema binomial, ele também vale para a menos b elevado a n. Então, não é só com o sinal positivo no meio, também serve com o sinal negativo. Como é que a gente faz para resolver com o sinal negativo? Basta você ter a seguinte ideia. Fica a mais menos b elevado a n.
Então você considera o sinal junto com a segunda parcela no seu desenvolvimento. Tudo bem? Então, quando for desenvolver um binômio de Newton com sinal negativo, lembra de considerar o sinal negativo com o segundo valor, certo? E finalmente, tem um termo que a gente chama de termo geral. O termo geral do desenvolvimento binomial é aquele termo que fica mais intermediário, onde ele pode assumir qualquer um dos termos. A gente costuma chamar ele de termo P mais 1. Eu vou já explicar o porquê. Como é que funciona? Esse termo geral vai ser a combinação de n tomados P a P vezes o A elevado a n menos P vezes o B elevado a P. Por que que é o termo P mais 1? É porque se você tem um expoente no desenvolvimento n, você vai ter o total de n mais 1 termos. Então, quando é o... Deixa eu voltar lá para a primeira anotação que a gente fez. Aqui. Se o expoente é 0, então fica a mais b elevado a 0, você só vai ter uma parcela, só um termo. Se for a mais b elevado a 1, você vai ter duas parcelas. Se for a mais b ao quadrado, tem três parcelas. É o quadrado do primeiro, a outra é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e a terceira é o quadrado do segundo. Quando é a mais b elevado ao cubo, quando o expoente é 3, a gente vai ter 4 parcelas, e assim por diante. Então, a quantidade de termos que a gente vai ter é sempre um a mais que o valor do n, porque a gente considera como um p igual a 0. Voltando para lá. Então, o primeiro termo de todos é quando p for igual a 0. Então, o primeiro termo é quando p for igual a 0. Já o segundo termo é quando p for igual a 1. O terceiro termo é quando p for igual a 2. E assim por diante. Então, no total, nós temos n mais 1 termos. E esse último termo ele vai ocorrer quando p for exatamente igual ao n. Então, a gente vai usar essas propriedades aqui, principalmente a segunda e a terceira, para nos ajudar a resolver alguns problemas de desenvolvimento binomial. Vamos lá para resolver alguns exercícios. Vamos lá. Utilizando a observação 2, vamos fazer esses desenvolvimentos usando o teorema binomial. Então, item A. 3 menos x elevado a 5, como é que vai ficar? Vamos ver se a gente lembra direitinho como é que fica o teorema binomial. Primeiro vai ficar o 3 elevado a 5, mais, aí vai ficar a combinação, o n é 5, tomados 1 a 1, vezes 3 elevado a diminuir um valor no expoente, vezes menos x elevado a 1. Agora é menos x. Mais combinação de 5 tomados 2 a 2, lembrando que o valor que vai ficar aqui em cima é o mesmo valor do expoente, em todas as combinações, e embaixo é que vai sempre aumentando. Aí vai ficar 3 elevado a... o expoente do 3 vai sempre diminuindo uma unidade, então fica 3 elevado a 3, vezes menos x elevado a 2. Mais combinação de 5 tomados agora 3 a 3, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes x elevado a 3. Mais combinação de 5 tomados 4 a 4, vezes 3 elevado a 1, vezes x elevado a 4, mais, aí seria a combinação de 5 tomados 5 a 5, eu não vou colocar porque vai dar 1, 3 elevado a 0 também é 1, e fica x elevado a 5. Lembrando que aqui a gente tem que desenvolver essas combinações, viu, gente? Então, 3 elevado a 5 vai dar 243, mais combinação de 5 tomados 1 a 1, isso aí vai ser 5, vezes 3 elevado a 4 é 81, vezes menos x, eu vou deixar aqui, depois eu faço o estudo do sinal, menos x eu vou repetir. Combinação de 5 tomados 2 a 2, vou fazer de cabeça não, vamos fazer a conta, 5 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 5 menos 2 fatorial, vezes 3 elevado ao cubo é 27. Menos x ao quadrado, todo meu negativo ao quadrado ele sai positivo, então é a mesma coisa que x ao quadrado. Vou colocar sem o sinal de menos esse cara. Mais, combinação de 5 tomados 3 a 3, vai ficar 5 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 5 menos 3 fatorial. 3 ao quadrado é 9, é menos x elevado ao cubo, certo? Eu esqueci o sinal. Vou colocar o sinal agora, menos x elevado ao cubo,
Então aqui também vai ficar o menos x elevado ao cubo. Mais combinação de 5 tomados 4 a 4. Não, eu esqueci o sinal em todos os outros, não foi? Vamos ajeitar aqui o sinal. Menos x elevado a 4. Menos x elevado a 5. Pronto, corrigido, viu? Vamos pro próximo. Combinação de 5 tomados 4 a 4. É 5 fatorial sobre 4 fatorial vezes 5 menos 4 fatorial vezes 3 vezes menos x elevado a 4. Todo número negativo elevado a expoente par ele sai positivo, então fica a mesma coisa que x elevado a 4. Aí mais menos x elevado a 5, mais com menos, eu só vou fazer logo o estudo do sinal, vai ficar menos x elevado a 5. Como é expoente ímpar, vai sair negativo. Então a gente vai ter aqui 243 mais com menos, menos, né? Tem ali o menos do x. 5 vezes 81 vai dar 405. Então fica 405x mais 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 5 menos 2 fatorial. Aqui vai ficar em cima 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que vai cancelar com esse parênteses, que vai ficar 3 fatorial. 5 vezes 4 é 20, dividido por 2 vai dar 10. Então fica 10 vezes 27 vezes x ao quadrado, mais. Aqui vai ser a mesma continha anterior, vai dar 10, só que agora é vezes 9, vezes menos x ao cubo. Aqui, como está com expoente ímpar, ele vai sair negativo. Então fica mais com menos, menos. Vou mudar aqui o sinal e colocar logo aqui só o x ao cubo. Mais 5 fatorial dividido por 4 fatorial vai dar só 5. E 5 menos 4 fatorial é 1. Então isso aqui vai ser 5 vezes 3 vezes x elevado a 4 menos x elevado a 5. Então, para encerrar, vai dar 243 menos 405x mais 10 vezes 27 dá 207, dá 270 x ao quadrado, menos 90, que é 10 vezes 9 vezes x ao cubo, mais 15 x elevado a 4, menos x elevado a 5. Repare que quando tem o sinal de menos, né, vai ficar essa alternância aí de sinais, mais, menos, mais, menos, mais, menos, na nossa resposta. Tudo bem? Próximo, 2 elevado, eu escrevo aqui a segunda questão, depois eu escrevo. 2a menos 1 elevado à quarta potência. E agora, como é que vai ficar aqui o nosso desenvolvimento binomial? Então, o primeiro termo é o 2a, ele vai ficar elevado a 4. Mais, combinação, meu expoente é 4, então vai ficar aqui em cima o 4, agora tomados 1 a 1, vezes 2a elevado a 3, vai diminuir o expoente, e o menos 1 vai começar a aparecer. Mais, combinação de 4 tomados 2 a 2, vezes. Se você quiser colocar, eu não faço isso. Colocar a combinação aqui de 4 tomados 0 a 0. Eu acho que não precisa, porque isso aí vai dar 1. Mas se você quiser colocar, só para você saber que começa do 4 tomados 0 a 0, depois 4 tomados 1 a 1, fica aí à vontade, certo? Então, combinação de 4 tomados 2 a 2 vezes o 2a elevado, vai diminuir 1 no expoente. Então, no anterior era 3, aqui vai ficar expoente 2. Agora, vezes menos 1, o menos 1 vai aumentando o expoente, 2. Mais, combinação de 4 tomados 3 a 3, vezes 2a elevado, o expoente está diminuindo, vai ficar expoente 1, vezes menos 1 elevado a 3. Mais, combinação, se você quiser escrever, de 4 tomado 4 a 4, 2a fica elevado a 0, e o menos 1 fica elevado a 4. Acho que vai ficar espremidinho. Quase deu certo. Deu certo agora. Vamos lá. 2 elevado a 4 vai dar 16. Então fica 16a elevado a 4. Mais, combinação de 4 tomados 1 a 1 é 4. Vezes 2 ao cubo é 8. Não esquece o que é 2 ao cubo e o a ao cubo. Então fica aqui a ao cubo.
vezes menos 1, depois eu faço aí a análise do sinal, mais. Combinação de 4 tomadas 2 a 2, acho que nós fizemos anteriormente. Na verdade, eu só falei quanto era, né? Mas não fiz a conta. Deixa eu fazer essa aqui para vocês verem. 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 menos 2 fatorial. Se alguma das combinações você já tiver feito, já souber o valor, já coloca logo, certo? Já economiza aí na escrita. Vezes 2 elevado ao quadrado é 4a ao quadrado. Menos 1 ao quadrado fica 1 positivo. Então já não precisa colocar, né? Porque 1 positivo multiplicando vai dar o que já tem aí. Mais combinação de 4 tomadas 3 a 3 é 4 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 menos 3 é 1. Vou colocar logo aqui 1 fatorial. Vezes 2a vezes menos 1 ao cubo é menos 1. Depois eu me preocupo com o sinal. Combinação de 4 tomadas 4 a 4 vai dar 1. 1 vezes menos 1 elevado a 4 também vai dar 1. Então 1 vezes 1 vai dar 1 no final. Então para encerrar aqui vai ficar 16a quarta. Menos agora, né? Porque é mais do que tem aqui na frente com menos 1. Mais com menos menos. 4 vezes 8, 32. A ao cubo. Agora vai ficar mais. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Deixa eu desenvolver logo aqui mesmo, para escrever menos. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Esse 2 fatorial cancela com esse 2 fatorial. 4 vezes 3, 12, dividido por 2 vai dar 6. 6 vezes 4, 24a ao quadrado. Mais, que vai ficar 4 vezes 3 fatorial, vai cancelar com de baixo. Então 4 vezes 2, 8a. Mais não, né? Aqui tem um menos 1 multiplicando. Então vai ficar mais com menos, menos 8a. Mais 1. Nosso desenvolvimento. Vou mostrar para vocês outros exercícios que costumam cobrar, onde a gente leva em conta a terceira observação, que é o termo geral do desenvolvimento binomial. Então quem está copiando, quem quiser copiar, dá uma pausa aí no vídeo para poder fazer as devidas anotações. Lembrando aí que qualquer dúvida vocês podem perguntar lá no nosso encontro no Meet, certo, pessoal? Vamos lá para o próximo exemplo. Para a última questão da aula de hoje, nem sempre se pergunta qual é todo o desenvolvimento binomial. Às vezes se pergunta algum dos termos do desenvolvimento, que é onde a gente vai utilizar a terceira observação. Nessa questão aqui, a gente quer saber qual é o quinto termo, apenas o quinto termo do desenvolvimento binomial de 2x mais 3y elevado a 9. Então, lembrando lá da observação 3, nós vamos ter termo p mais 1, ele vai ser igual. Combinação de n tomados p a p vezes o a elevado a n menos p vezes b elevado a p. Então, essa é a formulazinha que a gente vai usar para encontrar algum dos termos. Lembrando que o valor do n é o expoente que tem ali, 9. O meu a vai ser o 2x. O meu b vai ser o 3y. E o p, muito cuidado agora, eu quero o termo 5. Mas na fórmula aparece t, p mais 1. Então, quem é o meu t? P mais 1. Eu quero qual o valor do p, para que quando eu somar com 1, isso dê igual a 5. Então, meu 5 é igual a p mais 1. O meu p é igual a 4. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais organizado. 1 passa para o outro lado, menos 5 menos 1 é igual a p. Então, o p que nós vamos usar vai ser p igual a 4. Tudo bem? Então, lembra disso. Não é porque eu quero o quinto termo que o meu p é igual a 5. Não é. O termo que a gente vai encontrar é p mais 1. Então, é 4. É o p igual a 4 para dar o termo 5. Então, vai ficar t, 4 mais 1 é igual. Substituindo os valores, como é que vai ficar? Combinação de 9 tomados 4 a 4 vezes o meu a é 2x. Isso aqui vai ficar elevado a 9 menos 4. Vezes o meu b é 3y. Isso aqui vai ficar elevado a 4. Então, o meu quinto termo, termo 5, ele vai ser igual. Combinação de 9 tomados 4 a 4. Quanto é que vai dar isso?
9 fatorial, dividido por 4 fatorial, vezes... Aqui vai ficar 9 menos 4 fatorial. Eu já vou colocar logo aqui o 5 fatorial. Pode ser assim? Vamos se acostumar a fazer dessa forma. Vezes 2x elevado a 9 menos 4 vai dar 5. Vezes 3y elevado a 4. Vamos calcular logo? 3 elevado a 4 é 81. Y elevado a 4. Pronto. Não esquece que elevar o número, né? Então é 3 elevado a 4 vezes y elevado a 4. Então, meu termo 5... ele vai ser igual. Vou desenvolver o 9 até chegar no maior número que tem embaixo. Seria o 5 fatorial. Vou parar aqui. Vou desenvolver o menor dos de baixo, que é o 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vou deixar aqui o 5 fatorial. Vezes 2 elevado a 5 é 32. Vezes x elevado a 5. Vezes 81. Vezes y elevado a 4. Então, fazendo aqui as devidas simplificações, o meu termo 5 ele vai ser igual. Quem mais que eu posso simplificar para facilitar a minha vida? Posso simplificar o 3 com 2 embaixo, cancelo com o 6 em cima. O 4 com o 8 lá em cima vai ficar um 2 no lugar do 8. Pronto, simplificamos ao máximo. Quanto é que vai dar aqui? 9 vezes 2 vezes 7. 9 vezes 2 dá 18. 18 vezes 7. 7 vezes 8, 56, 5, 7 vezes 1, 7, com mais 5, dá 12, 126, será isso? Vezes 32, vezes 81, vezes x elevado a 5, vezes y elevado a 4. Olha como o número já ficou um pouco grande. Então, se a gente tivesse que calcular todos os termos, seria bem mais trabalhoso, seria bem mais dificultoso. Então, aqui a gente só teve que calcular um dos termos, que é muito mais viável para a gente. Aí você pega aí, faz as continhas com mais calma, vê quanto é que vai dar essa multiplicação. 126 vezes 32 vezes 81. Aí você vai chegar no resultado que o termo 5 é igual a 326.592 x elevado a 5 vezes y elevado a 4. Essa vai ser a nossa resposta final. Quem está copiando, copia aí. E até a próxima aula.